após a divulgação de uma entrevista coletiva em que promotoras do caso Marielle expuseram detalhes do caso e relataram que o porteiro do condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro mentiu para a justiça, uma das promotoras tornou-se alvo da militância da extrema-esquerda, que passou a divulgar fotografias da promotora com uma camiseta da campanha do presidente, questionando seu trabalho e sua isenção, e a atacá-la pessoalmente pelas redes sociais, inclusive com ameaças. A promotora também foi alvo de ataque de setores da velha imprensa. O falso depoimento do porteiro, divulgado com grande alarde pela Rede Globo, ligava o presidente Jair Bolsonaro ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, afirmando que Bolsonaro teria autorizado a entrada em seu condomínio de um dos possíveis executores do crime. Naquela data, Bolsonaro estava trabalhando na Câmara em Brasília. Registros do sistema de controle de entrada no condomínio mostram que quem autorizou a entrada foi outro possível executor a partir de outra casa. O MP Pró-Sociedade, associação de membros do Ministério Público que defendem a sociedade e a ordem, divulgou uma moção de desagravo à promotora de justiça Carmen Elisa Bastos de Carvalho, do caso Marielle, diante da tentativa de assassinato de sua reputação, apenas por ter exercido seu direito de cidadania ao se posicionar durante a campanha eleitoral favorável a um candidato. Ouça o texto do MP Pró-Sociedade. Moção de desagravo. O MP Pró-Sociedade aprovou moção de desagravo à competente promotora de justiça Carmen Elisa Bastos de Carvalho, diante da tentativa de assassinato de sua reputação, simplesmente por estar exercendo seu direito de cidadania ao se posicionar durante a campanha eleitoral favorável a um determinado candidato. A revista ataca sua honra por encontrar em postagem de rede social a cidadã Carmen, reitera-se fora de sua atividade profissional, com uma camisa de determinado candidato durante a campanha eleitoral. A promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho é reconhecida como excelente profissional, sempre isenta e imparcial em seu trabalho. A liberdade de expressão é um princípio constitucional, reconhecido universalmente, prevalente a todo ser humano, inclusive para que se manifeste livremente, fora da atividade profissional, sob os atos da vida civil, como cidadão pleno. Associação MP Pró-Sociedade. A moção do MP Pró-Sociedade cita o artigo 5º da Constituição Federal, nos incisos 4 sobre liberdade de pensamento e 9 sobre liberdade de expressão. O texto afirma ainda que a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama em seu artigo 19: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Por fim, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 13, declara: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. O MP Pró-Sociedade realiza até amanhã seu 2º Congresso Nacional em homenagem a Sir Roger Scruton. O Congresso tem por tema o Ministério Público, a liberdade de expressão, a patrulha ideológica e as prioridades da sociedade. No primeiro dia, ocorreu a aula magna sobre garantismo penal e ativismo judicial, proferida pelo Dr. Gilberto Calado de Oliveira, Procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Em um painel, discutiu-se a soltura de adolescentes infratores com uma análise à luz do democídio brasileiro. No segundo painel, discutiu-se o conceito de fake news segundo a imprensa e outros defensores do controle das redes. O terceiro painel discutiu soberania, globalismo e o uso político de falácias ambientais em detrimento da verdadeira proteção ao meio ambiente. Na data de hoje, o primeiro painel discutirá a liberdade de expressão dos membros do Ministério Público e a paridade de armas com os demais operadores do direito.
O segundo painel de hoje discute globalismo, impunidade, destruição da cultura, quebra da soberania, outras consequências e o ativismo judicial para implantar tudo isso. O terceiro painel do dia discute as cotas feministas no serviço público. O último painel do dia discute crime, um estudo sobre a segurança pública, encarceramento em massa, desarmamento, vítimas da sociedade e outros mitos. Amanhã haverá discussão final, plenária e conclusões do Congresso. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a pirataria digital foi deflagrada hoje em 12 estados. Chamada de Operação 404, o objetivo é combater crimes praticados contra a propriedade intelectual. Com a participação das polícias civis, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão no Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. A operação está sendo acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que fica em Brasília. Além da busca e apreensão, está o bloqueio de 210 sites e 100 aplicativos de transmissão ilegal de áudio e vídeo pela internet e páginas em redes sociais. A Ancine também colabora com essa operação, além da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aqui no país, a pena para quem pratica esse crime é de prisão e multa. O governo brasileiro segue com as investigações para descobrir o responsável pelas manchas de óleo que afetam o litoral do Nordeste. E continuam também as ações de combate ao óleo e limpeza das praias. Segundo o levantamento do IBAMA, já foram retiradas mais de 3.600 toneladas de resíduos de óleo das praias. São mais de 3.000 militares atuando, com auxílio de navios, helicópteros e aeronaves da Marinha, Petrobras e Força Aérea Brasileira. Ceará, Pernambuco e Paraíba estão com as praias limpas. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia permanecem com vestígios de óleo e com ações de limpeza em andamento. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reiterar os esforços do governo federal nas ações de combate ao óleo. Estão fazendo o possível, as investigações prosseguem, ela é bastante complexa, a gente espera que cheguemos ao ponto final. Não posso garantir que vai chegar a um ponto final, vamos descobrir, foi aquele navio. Agora, já está mais comprovado, o Universidade Federal da Bahia, que o óleo é da Venezuela. Os satélites, os aviões não conseguiram detectar nada, porque o óleo ela tem uma densidade um pouquinho maior do que a da água salgada, e, em consequência disso não ficava na flor d'água, ficava ali em média 1 metro abaixo. Vai ser assinado hoje o termo aditivo ao contrato da cessão onerosa do pré-sal. Vamos ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho explica essa história pra gente. Marcelo, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Está tudo pronto aqui na sede da Agência Nacional de Petróleo, no centro do Rio de Janeiro, para o que a gente está esperando, muita gente está esperando, as presenças também dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tudo acontece que em 2010, União e Petrobras fizeram um acordo onde a petroleira teria direito a explorar na área do polígono do pré-sal, que fica entre as bacias de Santos e de Campos, cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Só que depois o tempo passou e a gente descobriu que o número, a quantidade de petróleo nessa área era muito maior. Por isso, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou a Agência Nacional de Petróleo a realizar um leilão desse excesso. E é exatamente esse termo aditivo que será assinado hoje. Isso pode gerar um bônus de 100 bilhões de reais para a União. E isso acontecendo, a Petrobras terá direito a
34 bilhões de reais desse bônus. E a empresa já anunciou que quer usar esse dinheiro no próprio leilão marcado para o próximo dia 6 de novembro. A Petrobras também anunciou que das 4 áreas da Bacia de Campos que serão leiloadas, ela quer exercer o direito de preferência dela em 2. Renata. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas suas informações, direto do Rio de Janeiro. Uma nova campanha do Ministério da Saúde traz um alerta aos jovens sobre a importância do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Essas doenças aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo vírus HIV. Com o slogan "Sem camisinha você assume o risco", a nova campanha tem o objetivo de conscientizar jovens sobre a importância do uso do preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como herpes genital, sífilis e HIV. São filmes, cartazes e depoimentos que buscam despertar a curiosidade sobre a consequência dessas infecções. Mais importante do que pesquisar é botar em prática. O desafio que foi colocado para as agências é como é que a gente faz com que esta informação, que a maioria já tem, maioria já se apropriou dela, como é que ela se torna em ação. Então você tem que colocar a consequência do não uso. Segundo o Ministério da Saúde, o termo infecções sexualmente transmissíveis substituiu a expressão doenças sexualmente transmissíveis, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. O atendimento e o tratamento das pessoas com estas doenças são ofertados de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. A maioria dos testes são feitos, inclusive, de forma instantânea, em menos de 30 minutos, como o teste rápido de HIV e sífilis. Agora vai doer no bolso. Projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e que entra em vigor hoje muda a Lei Maria da Penha e determina que o agressor pague os custos da vítima de violência no Sistema Único de Saúde. A agressão dentro de casa durou 8 anos e foi o bastante para deixar hematomas, mágoas e traumas. A última briga quase tirou a vida de Edilene, 36 anos, que levou uma facada no peito, ferimento que perfurou o pulmão e quase tirou a vida dela. Quando ele veio com uma das facas na mão, que ele passou para acertar o meu pescoço, que eu fui para trás, me desviei, aí eu senti a faca passando aqui debaixo do meu queixo. Quando passou, que eu passei a mão, que eu vi o sangue, eu falei, nossa, é real. Realmente, ele quer me matar. Antes da facada no peito, Edilene foi golpeada de outras formas. As marcas estão no corpo. Uma garrafa quebrada quase amputou o braço e a cicatriz deixa à mostra os 14 pontos após a agressão. Ela já havia denunciado o agressor, mas não conseguia sair da relação. A Edilene foi socorrida pelos bombeiros e atendida na rede pública de saúde. Tudo custeado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Este custo para o Estado agora será ressarcido pelo agressor de acordo com uma alteração na Lei Maria da Penha. Quem pratica o crime, além de responder pelos atos de violência contra a mulher, terá de pagar por danos materiais e morais. Os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento dos custos. A intenção do governo é reforçar a legislação e as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres e garantir a proteção à família. Estava muito cômodo para o agressor bater, a mulher vir para a rede pública e a gente gastar o nosso rico dinheirinho cuidando de uma mulher e ele sair numa boa. A mulher vai continuar sendo atendida na rede pública com todo o amor e todo o carinho, mas ele vai pagar a conta. A produção industrial no Brasil variou 0,3% em setembro, na comparação com agosto. Essa foi a segunda taxa positiva seguida, com acúmulo de 1,5% nesse período. 11 dos 26 ramos pesquisados apresentaram crescimento, entre eles veículos automotores, vestuário e bebidas. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Contagem regressiva para o Enem. A primeira fase das provas já é neste domingo. E muita gente aproveita essa reta final para revisar os estudos. Ricardo Ferraz está em um cursinho lá em São Paulo e conta pra gente como é que está essa preparação por lá. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, é reta final para esses alunos que passaram o ano todo se preparando para o Enem, que acontece no próximo domingo e é a porta de entrada para muitas universidades públicas e particulares em todo o país. Vamos interromper aqui a aula, ver como é que tá, porque a ordem aqui, neste tradicional cursinho da cidade de São Paulo, é justamente repassar um pouco do conteúdo, mas também manter a cabeça fria para o dia da prova, já que além de conhecer a matéria, um bom preparo psicológico é fundamental para garantir um bom desempenho no Enem. Professora Lu, que já é bastante conhecida aqui, dá aula há quanto tempo, professora? 34 anos. O que é importante nessa reta final para esses alunos? Olha, acho que na reta final é manter a calma, o sossego, a tranquilidade. O que eles tinham que estudar, eles já estudaram, eles já sabem. Eles têm que confiar neles. Se a gente não confia na gente, ninguém confia na gente. E como é que faz para relaxar? Para relaxar é assim, ó, quer ver? Que a prova desse domingo é Linguagens, Ciências Humanas e também a tão temida redação. E tem muitas dicas que esses alunos estão pegando aqui que são importantes para o dia da prova, como por exemplo, Renata, nada de caneta azul, nem assim, sem ser transparente, que nem eu estou segurando aqui, é caneta preta. É caneta preta, né, professora? Vamos ver essa e outras dicas na reportagem de Pablo Mundi. Principal porta de acesso ao ensino superior, o Enem também é critério para participar de programas como o SISU, ProUni e o FIES. E para conquistar uma das vagas é preciso muito esforço. Nesse cursinho, na zona oeste de São Paulo, os alunos aprendem o conteúdo e a controlarem a ansiedade. O que nós fazemos são atividades que nós chamamos de desestresse. Então é um conjunto de atividades, técnicas de respiração, formas de olhar a prova, de encarar a prova, diálogos com a família. A gente sabe que muitas vezes a família fica mais nervosa que o próprio candidato, então é importante a família também se acalmar, né? A Tainara vai fazer a prova pela segunda vez. Ela quer engenharia e sabe como é difícil. Tem que ter um preparo emocional, um preparo físico, um preparo mental, tanto para o lado do estudo como para o lado, do nervosismo, assim. Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes fizeram inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 10 de novembro. Quase a metade faz a prova do Enem pela primeira vez. O candidato precisa ficar atento à lista do que pode ou não ser levado no dia do exame. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG, e é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do Enem. Está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos, como calculadoras e tablets, além de óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. A gente está cuidando para que tudo ocorra tranquilamente. Então, assim, é a reta final, as provas já foram distribuídas, então a gente agora tem entrado em contato com os aplicadores para garantir que tudo esteja correndo normalmente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.